Não, relaxa. Onde é que é na turma que coloca o negócio dos grupos, hein? Peraí, sim. Como é que é, Rebeca? Peraí, que agora eu tenho que parar também, peraí. Tá, onde é que é na turma lá que coloca os grupos, antes de começar a aula? Então, eu abri deixa eu mostrar aqui. Cadê? Eu abri isso aqui, ó. Tá vendo? Orientações gerais, aí tem vários linkzinhos, aí tem aqui, definição dos grupos. Ah, massa. Aí tem um chatzinho, aí vocês começam a falar no chat. Eu não sei como é que fica aí, enfim, como é que que faz para um negócio entrar, mas acho que fica registrado. Aí vocês colocam lá. Beleza. Vou botando então o meu já que Pronto. formei hoje. Se não tiver espaço aí, vocês mandam e-mail. Tá bom? Certíssimo. Ok, fechado. Vou fazer isso agora. Joia. Então, bora lá, né? Vamos continuar. Eita, Chico tá aqui para apresentar. Então, gente, a gente vai continuar falando. Deixa eu desativar a câmera, que fica menos ruim. A câmera, tchau. Fica menos ruim. E volta. Bem, então a gente falou ontem de alguns fundamentos, né, do processamento digital de imagens, de algumas modelagens e tal, e algumas áreas, né, das aplicações e tal, e hoje a gente vai tentar falar também um pouquinho de questões mais relacionadas à teoria, né? Não sei se vocês lembram, mas eu falei que o processamento de imagens, ele nasceu do processamento digital de sinais, né? Quando o processamento digital de sinais, ele trabalha com sinais em qualquer dimensão, né? Mas o PDI está bem voltado para sinais bidimensionais, né? Então, a maioria das ferramentas que a gente tem, que já trabalhava com PDS, podem ser usadas em processamento de imagem, como também todo ferramental, toda a teoria que foi desenvolvida para PDS também pode ser aplicada, né, generalizada para PDI, tá ok? Então, um dos processos que a gente tinha comentado ontem o processo para a gente ter uma imagem digital, é o processo da conversão analógica digital. E não sei se vocês lembram, mas ele é estruturado em 3 coisas, né? Que é a amostragem, a quantização e a codificação, né? Relembrando aqueles conceitos de amostragem, vocês vendo aqui aquela mesma matrizinha, tá vendo? Em que a imagem é capturada, né, um array de sensores, e aqui uma ilustração dessa amostragem. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que vai clareando, escurece, clareia, então aqui as amostras. E no processo de quantização, como todo mundo já conhece, a gente faz uma aproximação para níveis pré-determinados. Vocês lembram disso? Quantização? Eita, a alergia está atacando agora. Enfim, eu acho que não lembram não, né? Madeirão? Diga aí, Wesley. Não, eu estava desejando saúde. Ah, obrigado. Você lembra lá de Madeiro? Falando de quantização? Lembro. Pronto. E aí, o que a quantização faz? Ela faz parte do processo de amostragem do sinal. E faz parte do processo de amostragem? Não, pô. Primeiro vem a amostragem, depois vem a quantização. Ele faz parte do processo de conversão. De conversão. Conversão, isso. Eita, pô. Então, vê só.
Se vocês observarem aqui, ó, quando a gente está mostrando, né, ó, tá vindo aqui, ó, branco, 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 opa, preto. Olha os valores aqui embaixo de intensidade, tá vendo? Aí, ó, começa a clarear, 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 fica com cinzinha, ó, um cinza claro, depois vai escurecendo de novo, até chegar aqui, ó. Quando chega aqui, clareia, fica branco, aí branco. Aí, se vocês observarem, os valores das amostras que estão sendo colhidas aqui, eles assumem, eles podem assumir qualquer valor, né? Digamos assim, 1, 2, quer dizer, 1, 2, 3, 3,5, 3,32, 4, etc, etc, etc. Então, qualquer valor na amostragem ele é admissível. Só que a gente não pode representar qualquer valor, né, de qualquer jeito. A gente precisa ter uma limitação. E nessa limitação, né, dado que ela existe, a gente executa um processo de aproximação para valores pré-determinados. Então, aqui, ó, ele está mostrando nesse quadrinho aqui, nessa grade, que existem, que os sinais eles não vão assumir qualquer valor, mas sim valores desses quadradinhos aqui. Esses pontos serão aproximados para um desses quadrados. Evidentemente que essa aproximação vai estar relacionada com o vizinho mais próximo. Lembra do vizinho mais próximo? Wesley? Pegar no pé de Wesley. Oi? Não, que eu tô... Tá assistindo Netflix, né? Tá no hotel. Tô fazendo a janta. Certo. Então vamos chamar a Vidson aí. E aí, Vidson, tu lembra lá do vizinho mais próximo? Eu acho que eu lembro, mas não tenho certeza não. E como é que a gente determina qual Se o vizinho você mais der próximo? uma dica, eu lembro. Que é pela distância. Não lembro não, rapaz. Não. A distância eu lembro não. Ó, olha só. Faz muito tempo, não. Esse carinha aqui, ó. Tá vendo esse bichinho aqui? Ele tá mais próximo de quem? Dessa parte, desse quadradinho preto ou desse quadradinho cinza? Nota que ele tá bem aqui embaixo, né? Lembro desse daí. Pronto. Para saber de onde ele está mais próximo, aí você vai para lá, né? Que é a parte de quantização. Lembro sim. Isso. Então, a gente sempre vai buscar qual é o vizinho ou o quadradinho, né? O code vector, né? Que está mais próximo que ele. Esse mais próximo, ele é uma métrica, na verdade, dada pela distância euclidiana quadrática. Simplesmente vai pegar a distância mesmo, né? Daqui para cá é mais distante do que daqui para cá, sim ou não? Aí, o que for mais próximo, a gente faz a substituição. E aí ele substitui aqui, ó, tá vendo? Olha ele aqui embaixo, ó. Ele foi associado a esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui de baixo. Beleza? Então, no que aqui a gente tinha valores arbitrários, né, que inclusive precisa de uma aritmética de ponto flutuante, por isso que o buffer, né, da entrada do amostrador, ele é grande, mas quando a gente vai fazer o storage, vai armazenar as coisas, não precisa de um espaço muito maior. Por quê? Porque ele vai ser aproximado, né? Veja que todo mundo aqui, ó, do topo dessa curva foi aproximado para o mesmo valor. Tá vendo? E é evidentemente que não é. Esse processo de quantização, ele é um processo não invertível, né? Ou seja, você, a partir desse operador quantização, daqui você obtém isso, mas você não obtém o inverso. Daqui, com o operador quantização, você não vai conseguir obter a curva original. Então, aí você acaba tendo uma perda. Tá certo? Vamos embora. Bem, em termos de amostragem, eu acho que a gente falou isso ontem, não foi, Gabriel? Em termos de amostragem, ela está relacionada com a resolução espacial, aquela ideia lá das câmeras de megapixel, né? Eu acho que a Sony, há um tempo da moléstia atrás, mandou uma câmera 64 megapixels. Eu tenho uma câmera da Sony 64 megapixels. Era fuleiragem, não é mentira. Ele não tinha tanto pixel assim como captar, né? Ele simplesmente repetia aqueles pixels, né? Foi uma coisa que, não sei se vocês lembram, logo no comecinho do iPhone,
a turma queria que o iPhone tivesse uma câmera de 8, 16 megapixels e o Jobs lá disse, não, é a câmera de 2 megapixels, não precisa mais do que isso, não. Né? Porque tudo o restante a gente faz o tratamento. Né? E é verdade, né? Essa resolução espacial, ela nem sempre é tão necessária assim quando a gente quer uma coisa que não seja profissional, seja só para apresentação mesmo. Mas, se essa resolução, se o número de amostras que a gente coleta de uma imagem for muito pequeno, for insuficiente, possa ser que ocorra esse fenômeno aqui, ó. Cadê? Opa, esse fenômeno aqui, né? Não sei se vocês já tentaram pegar uma foto pequenininha, uma imagem pequenininha, tentaram dobrar ela de tamanho. Acontece às vezes que você pega uma foto da internet, joga lá no PowerPoint e vai querer aumentar ela. Aí você percebe que ela dá uma distorcida. Alguém já viu isso ou não? Acho que já, né? Já. Sim. Já, acho que quase todo mundo. É exatamente o que está acontecendo aqui, tá vendo? Esse serrilhamento aqui, essas coisinhas serrilhadas aqui. Porque o que é que o cara faz? O que é que o programa de aumentar ele faz? Ele simplesmente repete os pixels da sua vizinhança, os pixels do lado. Então, se você dobra de tamanho, você vai ter que aumentar 4 vezes o número de pixels. Né? Isso aí, se você não aplica um suavizador, né? Simplesmente ele vai colocar um do lado do outro e uma hora vai ser um branco, uma hora vai ser um preto, uma hora vai ser um branco, no caso aqui específico, uma hora vai ser esse branco, creme, cinza, gelo, neve, sei lá, e outra hora vai ser o verde. E aí você percebe esses bloquinhos, hora tem bloco, hora não tem bloco, hora tem bloco, hora não tem bloco, que é o que está acontecendo aqui, esse fenômeno que chama de serralhamento, né? Fica meio serrilhada a imagem. Isso é defeito, né? Isso é um problema da amostragem. A gente coletou poucas amostras e quando quis colocar a imagem na determinada dimensão, não tinha amostras suficientes e a gente acabou errando, né? Esse problema ele pode ser corrigido com a interpolação. Vocês lembram lá de cálculo numérico, né? De interpolação? Todo mundo lembra, claro. Né? Que você tinha um conjunto de pontos e você queria dobrar a quantidade de pontos. E como é que você fazia para atribuir os valores? Enfim, você podia fazer uma interpolação linear, biquadrada, zero holding, né? Enfim, tinha várias técnicas. Tá bom? Então, esse é um dos problemas aí que ocorre quando a gente não planeja muito bem a amostragem. Essas câmeras de segurança, eu acho que tem muito desse problema, né? Não sei se vocês percebem, né? A câmera tem esse meio desfocada, né? Você não consegue perceber os contornos muito bem. A não ser que você trabalhe com CSI, né? O NCIS, que consegue fazer tudo. A resolução espacial, como a gente falou ontem, ela é medida em pontos, né, ou pixels por unidade de área, no caso, pixels por polegada, né, que é o que a gente está vendo aqui, né. Vocês percebem nesse relógio aqui da esquerda, né, que ele está com uma resolução, está bem bonitinho, você percebe os números em 60, 55, né, tudo bonitinho, os ponteiros e tal, não sei o que. A gente baixou um pouco nessa resolução e note, número de amostras. E aí já ficou meio complicado aqui, para você enxergar que isso aqui é um 35 já está doendo, né? Enfim. E quando você baixa ainda mais, no caso aqui para 72 pixels por polegada, né? O negócio aí fica ainda mais difícil de ser percebido, né? Ó, você percebe aqui algumas deformações, ó, o negócio fica meio fora de foco, digamos assim. Então, tudo isso aí é um efeito, né, da subamostragem. Tranquilo, gente? Entendeu direitinho? De boa? E aí, o outro processo, que é o da quantização, a gente falou rapidamente, né, que faz essa aproximação
dos valores de intensidade que foram amostrados, que foram capturados pelos sensores, né, lá da câmerazinha, e são levados a valores pré-determinados, né? E essa operação, ela está relacionada com a resolução de intensidade, né? Vocês lembram lá da imagenzinha do Recife Antigo, que a gente colocou ontem, não lembram? Vejam que ela tinha o mesmo tamanho, né? Tem a mesma quantidade de pixels e tal, só que quando a gente começou a binarizar, começou a colocar níveis de cinza, tons de cinza limitados, cada vez menores, num range menor, foi ficando cada vez mais borrada, os detalhes foram sendo perdidos, as bordas foram sendo perdidas, né? A gente não tinha aquela suavização que tinha nas imagens iniciais. Isso aí está relacionado com a resolução de intensidade, tá certo? E o que Gabriel falou ontem do bitrate, né, que comumente a gente chama de bitrate, taxa de bits para transmissão, é nada mais nada menos do que a quantidade de bits necessário para fazer a representação de uma determinada imagem. E essa quantidade de bits, ela vai ser tanto especificada pela resolução espacial, quanto pela resolução de intensidade. Então, ó, se a gente tiver uma imagem com dimensões m por n, né, m linhas e n colunas, e cada uma desses elementos, né, no caso dos pixels, eles forem codificados com k bits, né, o número total de bits vai ser o produto dessas três variáveis, tá certo? Então, a gente vai precisar de tudo isso para armazenar. Pronto, aqui, ó, um outro exemplo do efeito da resolução da intensidade, né, a mesma ideia do que a gente conversou ontem sobre aquela imagem do Recife Antigo, tá certo? Aqui dá para ver um bocado de coisa, quando a gente tem vários níveis de cinza, e quando vai chegando aqui com uma imagem binária, aí já não dá para perceber muita coisa, né? Acaba aqui, percebe até, acho que o cara está com um bigode aqui, ó, um cavanhaquezinho, e aqui, evidentemente, que não é. Beleza? Aqui você percebe, ó, dá para até perceber o nariz do cara, a boca do cidadão. Aqui você não percebe mais nada. Então, é de grande importância essa resolução também. Bem, e aí tem essa tabelinha, ela simplesmente mostra qual seria o número de bits necessários para fazer a representação de cada uma de imagens com cada uma dessas dimensões. Então, aqui a gente tem um fator n, né, que seriam para a imagem, digamos assim, para a imagem quadrada, e aqui o número de L, o número de intensidades, né, o número de bits associados, né. No caso aqui, a gente teria 1 bit, 2, 3, 8, se a gente tivesse 256 tons de cinzas distintos. E aí, quando a gente compara uma imagem de 8.000 pontos, né, quadrada, com 8 bits por pixel, a gente chega aqui no valor de quase meio giga, né? Meio gigabit é uma coisa muito grande, né? E, evidentemente, não é uma coisa real. Não é uma coisa que a gente se habitue a ver. Ninguém tira uma foto para ela ter muito mais do que, digamos, vou botar um valores grandes, 5 mega. Uma foto hoje com mais de 5 mega, a turma às vezes nem manda, né? Enfim, é algo realmente fora do comum. E esses valores aqui, né, eles são valores que, digamos assim, seria a imagem crua. Só que a representação das imagens que a gente utiliza, ela não é feita de maneira direta, né? Ela é feita com técnicas de codificação. E aí a gente tem diversos padrões de codificação, como é o JPEG, como é o PNG, como é o TIFF, tá certo? E juntamente com essas técnicas de quantização e amostragem, esses padrões, eles inserem técnicas de codificação, de como representar aquela informação.
Então, são inseridos aí transformadas, ora são inseridos, são inseridas técnicas de codificação de canal, outras técnicas de quantização, ao invés de ser aquela quantização ponto a ponto, são inseridas técnicas de quantização vetorial, né? Lembra lá, Wesley, a diferença de quantização escalar e quantização vetorial? Lembro não. Lembra não? Sério mesmo, bicho? Sério. Pô, bicho. Na quantização escalar, a gente pega cada amostra que chega, a gente aproxima. Chegou uma amostra, aproxima. Chegou uma amostra, aproxima. Na quantização vetorial, a gente pega várias amostras, um conjunto de amostras, um vetor, né? Um vetor, vários pontos, e aproxima aquele conjunto, aquele vetor. E aí a gente consegue taxas muito mais altas de compressão. Tá certo? E aí tudo isso permite com que esses valores que eu apresentei anteriormente, eles não sejam alcançados, né? A gente não tem imagens com essas resoluções de intensidade e espaciais que necessitem de tantos bits para a representação, tá bom? Sim, novamente aí, aquilo que eu tinha falado, para evitar aritmética de ponto flutuante, a gente usa algumas... É comumente utilizado esses 8 bits, né, 1 byte, para fazer a representação das imagens em escala de cinza. Ok? Muitas vezes, as intensidades da imagem, elas variam de uma maneira dinâmica, tá certo? Elas não são, digamos assim, lineares, né, ou fixas, né? Há uma faixa dinâmica. E essa característica, ela é muitas vezes chamada de contraste, né? Que é a diferença, é algo meio subjetivo também, que é a diferença entre os tons maior e menor, do preto e do branco, né? Quando a gente tem um alto contraste, significa que a gente está inserindo, né? Tá inserindo mais bits, né? Tá botando mais níveis entre o preto e o branco. Então aqui, ó, essa imagem aqui, ela tem maior contraste, né? E essa imagem aqui tem menor, né? A gente tem uma quantidade menor de níveis entre um e outro, tá certo? Outras duas questões de grande relevância, quando a gente fala desses processos de amostragem e quantização, é a saturação e o ruído, né? A saturação ocorre quando a gente tem valores, digamos assim, um branco muito branco. Deixa eu dar um exemplo claro. Pronto, se você pegar agora a imagem, né, e a sua imagem e apontar ela para um foco de luz direto, para o sol, para uma lâmpada, né, você vai ver que todas as outras coisas começam a escurecer, e aquela intensidade de branco, ela fica ali meio que parada, fica tudo brancão, né? Só que se você olhar a olho nu, você vai perceber tons de brancos ou tons de amarelo, laranja, sei lá, diferentes. O que acontece? Chegou a um limite, né, do sistema de captação da luz, né? Ele saturou, ele não consegue mais perceber diferenças. Ele chegou a um limite que tudo acima é branco, entende? Então, esse é o fenômeno da saturação, né? A gente não consegue perceber a diferença de determinadas intensidades, né, quando chega no limiar, né? Pode ser mais para branco ou para preto, enfim, a gente acaba não percebendo. E o ruído, né, ele acontece por diversas naturezas. A gente tem, por exemplo, os ruídos advindos do meio, né? Pode ser um problema com a câmera, ou pode ser um ruído do próprio processo. Vocês lembram quando eu estava falando há pouco sobre a quantização, que a gente procede com uma aproximação, e quando tem essa aproximação, é evidentemente que há perdas. E a gente comumente modela essas perdas, esses erros, né, como ruídos, tá certo? É o famoso ruído de quantização, tá bom?
Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. No caso, assim, beleza, quando ele atinge aquele limite, ele está saturado, beleza. Mas o ruído, ele ultrapassa o limite. Pra gente, ele é visível, no caso, esse ruído? Ou não? O que acontece? Tipo, imagina a tela do teu computador, não, a tela do teu não, a tela do meu, quando tu tá olhando a tela do meu computador, e a tela do meu computador começa a aparecer vários dead pixels, fica pretinho. Pronto, isso pode acontecer com uma câmera, quando você vai obter a imagem. Então, aquele dead pixel ali, ele vai provocar um ruído, ele não vai pegar a informação correta, né? Ou então, você tá com a câmera bonitinha, captou, mas, sei lá, de repente aconteceu algum problema e esquentou demais a câmera, o buffer dela estourou, enfim, e aí misturou alguma coisa e um determinado pixel, um conjunto de pixels, não está com a informação exata, a informação que foi capturada. Pronto, aquilo é um ruído também. Ah, entendi. Então, não necessariamente ele ultrapassa o limite, digamos assim. Ele somente está com o pixel, ou no caso, como é que é? Aquele conjunto está errado, não está representando o que ele deveria representar. Então, não necessariamente está ultrapassando o limite, não é? Exatamente. Possa ser que você fez algum borramento, aplicou alguma coisa, e o valor que era para ser 128 passou a ser 28. Entendi. E aí, enfim, isso está na nossa faixa visível, né, a gente consegue perceber a diferença, né, não saturou, mas está errado. Entendi. Isso. Entendeu? Pronto. Como todo mundo falou desde álgebra linear, né, a gente utiliza as ferramentas de álgebra para diversas áreas, né, das engenharias. Né? Vocês devem ter utilizado algumas coisas com matrizes para resolver problemas lá de eletrônica, né, com Norton, Thevenin e tal, resolver aqueles sisteminhas. E aqui, principalmente, quase toda hora de computação, mas principalmente aqui em processamento de imagem, o uso de técnicas que envolvem álgebra linear, ele é de grande verificação, de fácil verificação, tá certo? Principalmente porque as representações das imagens, tradicionalmente, são por meio de matrizes, de arrays, né? Então, basicamente, todas as manipulações que se faz com matrizes em álgebra, se faz com imagens aqui em PDI. Inclusive as coloridas, que são, na verdade, composições, né, de matrizes individuais, tá certo? E essas mudanças, essas modificações nas imagens, elas são comumente, lá em álgebra, chamadas de transformações lineares, tá certo? Possa ser que não seja uma transformação linear, por exemplo, a quantização, que não é uma transformação linear, mas você pode proceder com transformações lineares. Você pode rotacionar uma imagem, você pode aumentar, diminuir, né? Enfim, você pode fazer diversas operações. Agora, a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque a gente pode pensar que a forma de fazer, né, de proceder com as mudanças, com as transformações, ela é feita ponto a ponto, pixel a pixel, elemento a elemento da matriz, o que às vezes não precisa ser feito, né, porque isso pode ter um custo computacional muito alto. E aí se utiliza artifícios como matrizes de coordenadas e matrizes de conexões. Deixa eu ver se é esse. Pronto, aqui, ó. Então, imagine que esse aqui seja o desenhozinho de um quadrilátero qualquer, que eu não sei a classificação dele. Que quadrilátero é esse, hein, Léo? Lembra? Isso é Não, isso aí tá meio estranho. Tá meio estranho, né? Deixa eu falar. Então, aqui a gente tem a matriz das coordenadas dele, tá certo? Do ponto P1, P2, P3, P4, tá certo? Aqui eu acho que é X, Y e Z, o azimuth aqui é zerado para todo mundo, tá vendo? E aqui a matriz de conexões. No caso aqui, ó,
matriz de conexão está conectando P1, conecta com P2, ó. P1 conecta com P2, esse que tem um, ó. E P1 se conecta com P4, ó. P1 se conecta com P4, tá certo? E aqui as posições, acho que é X, Y e Z. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2. 1, 2, isso, tá certo. Beleza? Então, a gente pode fazer uma redução da matriz para se fazer outros tipos de operações. E com essa nova representação, a gente consegue, evidentemente, que fazer operações com custo computacional menor. Né? Em vez de você fazer, acho que é 10, operações com matrizes com imagens 10 por 10, você pode fazer com 3 por 3, 4 por 4, enfim. Né? Por exemplo, com a translação, né? Você está vendo aqui, eu acho que você está vendo, aqui a gente tem a matriz de coordenadas inicial, o vetor transformação, no caso aqui, denotada, de translação denotada por esse vetor, e aqui o que a gente obtém a partir desta transformação, tá certo? Simplesmente o cara foi deslocado 2 unidades para o lado e 1 unidade para baixo, tá certo? Eu acho que era para ser o contrário, viu? Aqui era para ser 1, aqui era para ser 2 e aqui é para ser 1, né? Porque 7 mais 1 é que dá 8, né? E 2 mais 2 é que dá... Ixi, Maria. Tá tudo estranho. Mas, enfim, releve aí. E o que é que isso provoca? Né? Isso provoca simplesmente uma alteração da posição. Mas a matriz de conexão continua a mesma. Tá vendo? Então, ao invés de fazer uma operação 10 por 10, com a matriz 10 por 10, a gente faz com uma matriz, com matrizes menores. O mesmo acontece aqui com escalonamento, tá vendo? A gente tem, ao invés de fazer um escalonamento com a matriz 10 por 10, a gente faz um escalonamento com a matriz 3 por 4, tá joia? Essa aqui é a matriz de transformação, né? Que aumenta 25% a altura e enxuga, né? Como é que faz? Comprime em 50% a largura, tá certo? Aqui a nova matriz de coordenadas, e aqui vocês estão vendo o efeito. Eu não sei se vocês conseguem enxergar um tracejadozinho bem azulzinho aqui, bem safadinho aqui, ó, que deveria ser a imagem original, tá certo? E aqui como ela acabou ficando, né? Após esse escalonamento, que em um eixo provocou um aumento, né? Uma dilatação, e no outro eixo provocou uma compressão. Tá bom? Repito, a matriz de conexão aqui está intacta. Pronto, a gente tem a rotação também. Nesse caso, antes da gente fazer a rotação, né, você tem que denotar qual é o eixo, né, da rotação. No caso aqui, antes da gente fazer a rotação, a gente fez uma translação do centro, que outrora era aqui no canto superior esquerdo, para o centro, aqui, ó, tá vendo? Antes ela era aqui em cima, ó, o centro, e agora ela passou a ser aqui. E aí a gente procedeu com a rotação, com aquela velha matriz de rotação que vocês aprenderam lá em álgebra, tá certo? No caso aí por um ângulo de 90 graus. Aí a gente obteve isso, a matriz, e aqui tá as novas coordenadas. Obviamente que relacionadas a esse ponto aqui, tá joia? E a matriz, deixa eu voltar aqui rapidinho, a matriz de conexão se mantém inalterada. Tem mais um exemplozinho, né, que é da torção do Share. Não sei se vocês já manipularam alguma imagem fazendo isso, mas é só um exemplo. Da mesma maneira que a gente fez lá com a rotação, teve uma translação por centro para a gente saber a partir de onde vai haver essa torção, tá certo? Aqui está a imagem original, essa tracejada, e aqui está o sentido da torção, tá certo? Isso é um share vertical, e aqui um share horizontal, tá certo? Está aqui o sentido de como está fazendo a torção. A imagem original e
a imagem torcida. Tá joia? Pronto. Bem facilzinho. E a gente também pode fazer operações diretamente com os pixels, né? Sem utilizar esse artifício da matriz de coordenadas e das matrizes de conexão, né? Isso aí, geralmente a gente usa uma estrutura chamada de máscara para proceder com alterações quando é pixel a pixel, tá certo? E para a gente caracterizar uma máscara, é preciso saber o que é uma vizinhança. Então, existem várias formas ou várias características de vizinhanças. Um exemplo de uma vizinhança tipo 4 é essa daqui, ó. Você tem um dado pixel, que é esse azulzinho aqui, e todos os elementos nessa cruz, que estão adjacentes a esse pixel azul, eles formam a vizinhança 4, né? E a vizinhança 8, essa daqui, tá certo? E você pode ter uma N vizinhança, né? Formando aqui em, sei lá, em cruz, ou em quadrado, ou em qualquer outra forma para se caracterizar essa vizinhança. E é a partir dessa vizinhança que se constrói uma máscara, tá certo? A ideia de máscara é aquela de a gente apagar o que está fora da região. Então, quando você fizer um processamento com esse pixel azulzinho aqui, todos os demais pixels que estão fora dessa vizinhança 8, fora da máscara, eles, digamos assim, são descartados. Eles não são utilizados para o processamento pontual, tá certo? E são levados em consideração somente esses daqui, né? Eu acho que quando vocês forem desenvolver ali tem lá na lista 1, para vocês fazerem filtros de média móvel, mediana, aí vocês vão perceber melhor essas características, tá certo? Essa ideia da máscara. Tá bom? De que a gente leva em consideração só determinados pontos da vizinhança e não toda a imagem. Tranquilo? Eu acho que, inclusive, essa caracterização de imagem a gente vai discutir um pouco melhor quando chegar na semana 4 ou na semana 3, não lembro muito bem, que aí o pessoal vai ter que explicar bem o que é essa ideia de máscara. Tá bom? Como a gente viu, né, a representação da imagem, das imagens é feita por matrizes, que não são sinais bidimensionais. A gente pode fazer operações ponto a ponto, né, como uma multiplicação por matriz, né, ponto a ponto. Então, seria pixel 1 com pixel 1, pixel 2 com pixel 2, enfim, ponto a ponto, né, tipo como se fosse uma operação de soma, sempre vai ponto a ponto. Ou a gente pode fazer um tipo de multiplicação matricial, né, que a gente já sabe, desde sinais de sistemas, que é caracterizada como uma convolução. Vocês lembram lá, né? A multiplicação matricial, que é aquela linha-coluna, né? Como é que a gente obtém o primeiro elemento da multiplicação matricial? Então, o primeiro elemento é a primeira linha, é a soma de todos os elementos do produto, da primeira linha com a primeira coluna, e assim sucessivamente. Então, o enésimo elemento, da enésima linha, enésima coluna, vai ser dado pela soma dos produtos da enésima linha da primeira com a enésima coluna da segunda, tá certo? Então, essa operação é uma operação matricial, é uma convolução, e é essa a principal técnica de multiplicação que é utilizada na nossa área, tá certo? Observem aí que isso leva a um alto custo computacional, tá certo? É muito comum, né, principalmente quando a gente vai fazer reconhecimento de formas, de objetos, ou quer encontrar uma determinada região, né, reconhecer uma letra, né, que a gente, ao invés de utilizar imagens
coloridas ou imagens com vários tons de cinza, a gente utiliza imagens que a gente chama de binárias, que são imagens que alguns chamam de monocromática, mas o termo está errado, né? Que monocromática é de única cor, né? E os tons de cinza, eles denotam uma única cor, cinza, né? Mas é mais como imagem binária. E a gente pode adotar diversas operações aritméticas e operações booleanas com essas imagens, né? Então, a gente pode somar imagens, tá certo? Da mesma forma que a gente soma matrizes, subtrair, multiplicar. A gente tem que tomar cuidado, né? Evidentemente, quando a gente soma matrizes ou soma imagens no nosso contexto, que pode haver um processo de saturação. Imagina que você vai ter duas imagens que na mesma posição, elas são brancas, né, 255, quando você somar, vai dar o quê? Vai dar 500 e lá o tempo, vou nem testar quanto dá. 515, né? 510. Então, vai dar um valor muito alto. E, evidentemente, que isso não está sendo representado não está sendo representado pelo aquele range de valores que vai de 0 a 255. Então, está saturado. Da mesma forma, se a gente fizer uma subtração, imagina que duas imagens que na mesma posição de pixels, um seja valor 5 e o outro seja valor 10. Então, quando você é 5 menos 10, vai dar menos 5. E, evidentemente, que a gente não tem representação para menos 5. Então, aquela diferença ela é saturada para baixo. Tá certo? A gente pode proceder com a multiplicação, né, matricial, né, ou multiplicação ponto a ponto, e também tem a divisão, né, de matrizes, né, como se isso fosse possível. Vocês sabem que não existe divisão de matriz, né? Essa é uma operação que não existe em álgebra. O que existe, na verdade, é uma multiplicação pelo inverso de uma das matrizes, tá certo? Então, é possível se fazer isso também. Tudo isso, tá vendo, pessoal? A gente viu em álgebra linear. E, como eu estava falando, principalmente para imagens binárias, a gente pode também adotar operações booleanas, comumente chamadas de operações lógicas, como aquela AND, OR, SHOW, né, e etc, ou exclusivo, enfim, pode-se fazer também com essas imagens binárias, tá bom? É uma coisa bastante comum, inclusive. E diante de tudo que a gente falou, é importante que a gente observe quando a gente procede com algumas transformações, né, muitas delas lineares, outras não, pode ocorrer esse fenômeno das deformações, né? Aqui, por exemplo, a gente pegou um caso em que essa letra T, ela foi rotacionada, tá certo? E mesmo com toda a operação que a gente fez, olha, ocorreu aquele mesmo fenômenozinho, ó, do serralhamento, o negócio ficou meio serrilhado, né? Você não ficou com aquela linha perfeita que tinha antigamente aqui, ó. Você viu uma linha retinha, né? Não tinha deslocamento nem para lá nem para cá. Aqui já não dá para fazer isso. Então, acaba ocorrendo esses problemas de deformação, né? A incidência de ruído quando a gente procede com algum tipo de transformação nas imagens. Beleza? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Opa. Tranquilo, pessoal? Vocês estão acordados ainda? Tranquilo. Joia. Todo mundo já terminou a janta? Tranquilo, né? Então vamos lá. Vou começar Só o Wesley. Okay. Wesley. Gabriel. Bem, essa parte que eu apresentei agora foi uma parte bem introdutória, bem conceitual, só para vocês enxergarem as origens, tá, de processamento de imagem, enfim, é algo bem trivial e que eu achei que não carecia da gente inserir como algo a ser investigado por vocês, tá? Agora a gente vai dar uma iniciada
em algumas ferramentas computacionais para a gente fazer a manipulação das imagens, tá certo? E, como eu tinha falado para vocês, eu escolhi a gente trabalhar com Python para essa situação. Então, hoje e na próxima quinta-feira, a gente vai fazer rapidamente alguns comentários assim sobre essa linguagem Python, tá certo? E fazer alguns programinhas para o pessoal ir se habituando e ganhar algum tipo de experiência. Quem já sabe programar, tá certo? Não tem essa necessidade de participar, e se quiser, né, se preferir não se dedicar, quiser se dedicar a resolver as listas, né, nesse tempo, pode ficar à vontade, que eu não vou puni-los com falta, beleza? Mas ele vai ficar uma coisa, para quem já sabe programar, talvez seja uma coisa meio sacal agora. Então já ficam aí avisados. Ô, professor, e quem acha que sabe programar, mas não sabe Python, pode participar também, né? Pode, tranquilo. Tá, eu só acho que vai ser uma coisa, assim, para quem sabe programar, vai ser uma coisa meio sacal, né? Mas, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui. Eita, perdi. Pronto, então, esse material já está lá, né? Python, falando sobre Python, tá certo? Que é a linguagem que a gente vai adotar, principalmente porque é uma linguagem de bem alto nível, né? Já bem baseada em POO, né? Programação orientada a objeto, e que tem uma comunidade que vem desenvolvendo muita coisa, né? Dos desenvolvimentos, digamos assim, das bibliotecas que são desenvolvidas para Python é a OpenCV. É uma biblioteca que existe para Java, que existe para C++ também, tá certo? E que ela é utilizada amplamente pela comunidade de processamento digital de imagens e de visão computacional para trabalhar, né? Lá na computação, certamente quem conhece Bruno e quem conhece Byron, né, dos professores lá, sabem que Python tem que estar lá na urina, né? É uma coisa que eles usam bastante. Enfim, aí tem algumas informações básicas sobre Python, né, se vocês quiserem dar uma lidinha depois para ver as origens. Ao contrário da maioria das outras linguagens, a gente não precisa fazer uma declaração, né, de variáveis para trabalhar com Python, tá certo? Então, aquela ideia de, comumente, o pessoal aqui das engenharias elétricas precisava, quando estava trabalhando com MATLAB, com algumas coisas assim, precisava, ou C mesmo, precisava definir que tipo de variável é. Aqui em Python, o compilador, o tradutor já entende diretamente. E a gente tem alguns tipos de variáveis bem interessantes, né? Por exemplo, a gente tem variáveis numéricas, variáveis de duplas, de variáveis booleanas, strings, enfim, tem vários tipos de variáveis. E aqui tem um exemplozinho, né, de uns códigozinhos que a gente pode ver. Sim, eu preferi colocar isso aqui, está disponível para vocês, mas isso aqui não está editável, tá? Isso aqui está como imagem. Por que que eu fiz isso? Além de ser porque eu tenho um coração gelado, que sou uma pessoa má, mas é principalmente para quem não sabe nada. Eu não sei se Rose está aí, em programação. Rose, está aí? Tá, não. Então, para que quem não sabe muita coisa de programação, tenha pelo menos o trabalho de digitar essas coisas todinhas e ver o negócio funcionando. Tá bom? Então, não se estressem, porque isso não está editável. Está como imagem mesmo, para forçar você a mexer. Uma outra coisa que eu tinha falado ontem, deixa eu interromper rapidinho aqui. Outra coisa que eu tinha falado ontem é que a gente vai trabalhar pelo menos eu vou trabalhar no Colab, né, que é esse, deixa eu mostrar aqui, cadê você? Pronto. Que é esse carinha aqui,
sei se alguém já conhece o Colab e que possa falar. Conheci ontem também Conheceu ontem contigo o Colab. para fazer as listas aí. Pronto, então, um dos problemas que a gente estava tendo muito grande para a gente, digamos assim, voltar às aulas, é que a gente não tinha como oferecer softwares, material didático para todo mundo, né? E aí, nessas disciplinas que precisam de ferramentas computacionais, a gente teve a barreira de, bicho, como é que a gente vai fazer para o cara instalar os programas, né, necessários? E aí, o pessoal recomendou o uso de ferramentas online, né? E aí chegou esse tal desse Colab aí, que é um ambiente na nuvem do Google, tá certo? Que ele permite que a gente coloque diversas linguagens de programação e faça todos os programinhas lá juntos. Por causa de ser na nuvem, de ser online, né? Ele apresenta algumas pequenas diferenças com relação a se você tivesse o programa dentro da sua máquina, né? Porque tudo que está aqui no navegador você vai digitando e isso vai ser executado lá nos servidores do Google, né? Não, compilado e executado nos servidores do Google, né? E não aqui. O sistema operacional que vai rodar não é o seu sistema operacional, é o sistema operacional que está rodando lá nos servidores do Google. Então, tem algumas diferençazinhas, né? A gente vai citar mais à frente. Então, se você for fazer desenvolver as coisas em um ambiente, uma IDE offline, né, no seu computador, ela vai ter umas pequenas diferenças daquilo que a gente está escrevendo aqui na tela do computador que está disponível para vocês verem, tá certo? Quem for usar o Colab ou algum outro ambiente de desenvolvimento, né, online, na nuvem, vai perceber essas pequenas diferenças. Tá certo? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês, ela é bem interessante. Simplesmente, a gente chega aqui, ó, deixa eu abrir um novo. Todo mundo que tiver Gmail pode mexer nele, tá? Eita. Eu habilitei outra guia. Deixa eu compartilhar essa guia. Vocês estão vendo essa nova guia? Sim. Pronto. Sim. Então, massa. Então, ó, começa assim, tá vendo aqui, ó, você bota o nomezinho, nome. Tá bom? E aqui é um ambientezinho que você pode ir digitando, enfim, fazendo seus programinhas. Então, ó, deixa eu fazer o velho Hello World. Tá certo? Então, vamos lá. Botou aqui, escreveu, ele vai executar, ó, conectando. Então, ele não está sendo executado na minha máquina. Conectou e errei. Cadê tu? Acho que é por causa disso. Vamos ver. Ah, agora foi. Isso, se fosse lá se for no compilador que eu tenho aqui, né, que é o do Anaconda, funciona bonitinho. Você bota aqui, como eu tinha mostrado, né, a vírgula, certo? Ele funciona. Aqui no Colab não funciona. Então, o que está acontecendo aqui? Eu peguei uma variável, disse que ela é um tipo de string e fiz o textinho, certo? Hello World. E aqui embaixo tem uma função, que ela é privada, né, da linguagem, do Python, que é uma função que faz exibir na tela do sistema aquilo que está dentro da variável, aquilo que a variável está representando, certo? Por isso que quando eu executei, o resultado foi o Hello World. Joia? Pronto. Aqui do lado, ó, vocês estão vendo, tem um ambiente para vocês colocarem arquivos. Vocês podem importar um arquivo, né, de vocês, ou pegar lá do GitHub, jogar aqui, enfim, quem sabe trabalhar com GitHub também é muito fácil mexer aqui. A gente vai, quando for trabalhar com as imagens, vai colocar nesse ambiente aqui, tá certo? Pegar as imagens, vai upar para cá.
e vai trabalhar com isso. Joia? Deixa eu pegar aqui mais umas coisinhas para a gente ir vendo. Deixa eu tirar. Ixi, vai dar erro tudo aqui. Deixa eu ir desfazendo. Aqui eu estou construindo algumas variáveis, tá certo? De diferentes formatos. Então, tem o inteiro, tem float, né? Ponto flutuante, tem complexo, tá certo? E aqui tem outros tipos, dictionary, dupla, listas, enfim. Vamos botar aqui para executar para vocês verem. Pronto, então, ó, aqui, ó, eu tirei o print do primeiro. Aqui ele está mostrando o número 20 inteiro, aqui ele está colocando 20.5, que é em ponto flutuante, tá certo? Todo mundo sabe que é ponto flutuante, né? Sim, eu acho. Quem não souber o que é um ponto flutuante, se manifeste. Todo mundo sabe, é todo mundo sabido. Que é tudo inteiro. É tudo top. Números complexos, tá certo? Aqui, ó. Eu não sei se o Python admite o i como unidade imaginária. Não lembro, mas a gente, que é engenheiro, usa J, né? Aqui a gente está mostrando uma lista. Nesse caso, é uma lista, tá vendo? De strings, tá bom? A gente vai ver a diferença de lista, dupla e dictionary mais à frente. Ela está mostrando, né? Basicamente são estruturas, são tipo arrays que vão armazenando diversas informações, certo? Enfim, aqui eu não sei porque não foi o range. Acho que era para fazer assim. Ah, droga. Deixa eu ver se era assim. Não, errei. Enfim, esse range era para ir de 0 a fazer uma lista de 0 a 6. E aqui o dictionary, né? Está colocando algumas informações. John, né? Ele cria uma estrutura nome, né? Um objeto nome denominado John e aqui age 36. Tá certo? Então, bem tranquilozinho. Deixa eu pegar aqui mais algumas. Tchau. Vou ter que tirar os prints todinhos. Variáveis conjunto travado, bytes, bits, todas essas são variáveis que a gente viu há pouco. Opa! E vocês podem aplicar. Tá certo? Ó, essas duas primeiras conjuntos, a booleana, tá certo? Bytes aqui, né? O bit array e o último, o que está na memória, nessa posição aí, que é esse valor aqui. Tá joia? De boa, né? Então, acho que eu vou... Pelo que eu vi aqui rapidamente, o range tem que ficar dentro de uma lista para funcionar. Tem que fazer list range, né? Isso. Pronto. A gente ajeita. Deixa eu parar aqui a apresentação. Acho melhor compartilhar tudo, senão vai ficar mudando muita coisa. Vamos lá, cadê? Pronto. Então, deixa eu voltar para cá. Pronto, então, esses aí são os vários tipos de variáveis que a gente tem, tá certo? Em Python, né? A forma de trabalhar com as operações matemáticas, booleanas, elas são aquelas padrão, tá certo? Então, somar, subtrair, multiplicar, achar o quociente, portas short, not, incrementar, decrementar, enfim. Então, tem uma listinha aí de todas as coisas que são feitas, tá certo? De atribuição, que são basicamente padrão, e a gente não vai ter muita dificuldade de achar. Então, aqui tem alguns códigos, tá certo? A gente simplesmente está mostrando aí como é que faz
soma, divisão, potência, né? Achar o quociente. Deixa eu parar aqui e a gente vai para lá para dar uma enxergada nisso. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Opa. Então, aqui eu estou definindo algumas variáveis, tá certo? Pedindo para imprimir. Aqui eu estou fazendo algumas operações, pedindo para imprimir. Vamos dar uma olhada. Né? O que será agora que foi isso? Uma coisa que é horrível desse carinha, do Colab, é que ele não entende muito bem os símbolos, né, que comumente você tem no computador. Então, às vezes, esse mais, menos, eles são codificados de maneiras diferentes, né? E o negócio fica meio estranho, então, que é o que está acontecendo aqui agora. Às vezes, um espaço não é espaço. Vixe, Maria. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Não. Acho que é aqui. B. Beleza. Aleluia. Então, ó, nesse primeiro campo aqui, a gente fez a soma e subtração desses números, isso aí vai dar números inteiros, tá certo? Aqui a gente procedeu com multiplicação, divisão, que é o ponto flutuante, e aqui a potência, tá vendo? Inteira. Nesse caso aqui, a gente fez novamente outra divisão, só que nesse caso deu um valor aqui decimal. Aqui a gente está pegando o resto da divisão de A por C, tá certo? E aqui a gente está pegando o quociente da divisão de A por C. São esses 3 carinhas aqui. Tá bom? Nessa carinha aqui a gente está incrementando, né? Então, que era 2 vira 7. Vai ficar 3, né? Aqui a gente está fazendo a operação de AND, tá certo? Então, são com todos os bits da representação desse B aqui, né? Aqui a gente está elevando o valor de C elevando a terceira potência, tá certo? Que é o que são esses valores aqui, ó. A mais 1, P AND 2, e aqui é C elevado a 3, a 512, tá bom? E aqui as outras operações, eu não vou me alongar muito nelas não, tá bom? Que é para você pegar o valor e dividir, pegar o valor e levar a potência, e aqui, se eu não me engano, é para você fazer aquela rotação. Você tem a representação binária do C, né, que era 512, aqui, aí você roda, sei lá, como é o 512? É tudo 1000000, né? Aí ele simplesmente rodou, né? Aí o que era 1000 passou a ser 010000. O que era 512 passou a ser 256. Essa a operaçãozinha que esse símbolo está promovendo, ok? E tudo isso aqui, ó, são os incrementos, ou pegue a variável atual e substitua nela mesma. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, das bananas. Vamos voltar aqui. Cadê você, bananas? Tomara que o negócio funcione. Pronto. Então, aqui a gente tem as variáveis, a gente chamou as variáveis fruta, tipo, enfim. E aqui simplesmente a função print, né, a gente consegue inserir as variáveis dentro da função print utilizando essa estruturazinha. Deixa eu botar aqui do lado para você enxergar melhor. Então, ó, o texto que eu escrevi,
normalmente, e nesses símbolozinhos, ó, S relacionado com string e F relacionado com float, você relaciona esses carinhas aqui com as variáveis. No caso aqui, esse primeiro com a variável fruta, esse segundo com a variável tipo, e esse terceiro aqui com a variável peso. Tá bom? Vou fazer assim também. A mesma coisa. Ok? Você pode ficar brincando com essas coisas e, enfim. Como também você pode, ó, nesse último caso aqui, como isso aqui é um string, você pode acessar cada um dos pontos, né, dessa string. Então, ó, aqui eu estou pegando a variável fruta, string, e estou pegando o primeiro elemento dela, o 0, que é esse B. Esse segundo aqui, eu estou indo na variável, no string tipo, e pegando a terceira, 0, 1, 2, então é a terceira, que é o A, tá certo? Mesma coisa aqui, enfim, e forma essa... Você consegue manipular com cada caractere dentro do string, né, mexendo aqui com Python. Beleza? É algo bem legal. Deixa eu passar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar tudinho? Tá de boa, gente? Tranquilo. Além de ser um saco, tá dando para acompanhar, né? Vamos lá. Espero que vocês sobrevivam. Bem, então, há diversos tipos de estruturas distintas em Python, né? Então, como o Wilson estava falando lá do list, né, a gente tem várias formas de construir listas, né? E essas formas se diferenciam na forma como a qual a gente pode manipular essas listas, né? Então, na primeira, que é a mais comum de ser utilizada, o list, né? Ela é uma coleção de elementos que ela é ordenada e ela pode ser mudada, tá certo? A gente consegue mudar a hora que quiser. Eita, agora me perdi aqui. Perdidinho. Pronto. Não. É esse. Pronto. Na tupla, a gente tem uma coleção ordenada, mas ela é imutável. A gente não consegue alterar. Depois que ela foi construída, a gente não consegue mais mudá-la, só destruindo ela, né? A gente tem o set, que é uma coleção sem ordem, e indexação, a gente não consegue encontrar as coisas, e o dictionary, né, que ela é uma mutável e com indexação, mas ela não tem ordem, né? O que é essa ordem? Porque na primeira você pode acessar o elemento tanto pela identificação 1, 2, 3, ou pelo valor, né, nome, sem, enfim, e no último não, né? Você só poderia acionar pelo nome dele, tá certo? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar esse... Epa, não é aqui. Cadê? Pronto, eu acho que é esse aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Acho que é aqui. Ó, legal. O que a gente está construindo aqui, gente? A gente está construindo uma lista. Vocês estão vendo duas opções, né? Quando a gente está fazendo aqui, ó, users, coloquei o nome da turma lá do Senhor dos Anéis, né? Você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer com um construtor lista, tá certo? Qualquer um dos dois jeitos ele entende, tá certo? Vamos ver se executa agora. Não. Acho que é isso. Vamos lá. Pronto, então, o que ele está fazendo aqui? Ele está construindo, né, aqui essa lista chamada users. A gente está acessando essa lista, né, pela identificação, a indexação, né, o 0, 0, menos 1, menos 2. Olha ele aqui, né? Aqui a gente está pegando todo mundo que vai do 0 até o 3, então, 0, 1, 2, 3, né?
vai do primeiro, ou quer dizer, até o anterior, né? Aragorn. Então vai do 0 até o 2. Pega esses 3 carinhas aqui. E esse último, eu não sei o que foi que aconteceu. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui ele foi adicionando, tá vendo? Eu não colocando esse códigozinho. Ele foi aqui adicionando as pessoas. É uma lista, então eu posso mudar, eu posso adicionar, eu posso redefinir, né? O que era o 13, que era Faramir, ele mudou para Legolas, tá certo? Enfim, e posso ir adicionando a depender da posição, tá? Posso criar cópias. Deixa eu printar aqui também o users, ver como é que ele tá. Aqui seria esse carinha sem organização, tá certo? E depois que ele foi ordenado, tá bom? Então, nesse tipo de construtor, desse tipo de lista, a gente pode acessar e manipular e, enfim, em fazer diversas operações com ele da forma com que a gente quiser depois que ele foi definido, tá bom? Os outros, não. Deixa eu pegar aqui, ó, tupla. Então, tentar desfazer. Esse ponto, não sei nem o que vencer. O comentário aí de todo mundo. Como é que é? O que é que tu faz para tirar o comentário de todo mundo de uma vez só? É Ctrl e divisão. Faço. Do lado no unlock. Ixi, Maria. E para colocar é Ctrl multiplicação, é? A mesma coisa, não. Ctrl, o mesmo botão. Ah, beleza. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver agora se vai. Não vai. Porque ao vivo tem esses problemas, né? É bom gravar. Enfim. Opa. Agora, nada. Deixa eu reescrever. Não é melhor colocar STR Pippin, não? Como? STR Pippin. Assim, né? Isso, para definir como ele é como o string. Acho que pode ser isso. Porque ele não estava entendendo que era um string. Vamos ver se aqui ele vai deixar. Ok. Só erro. Isso aí, gente, como eu tinha falado, provavelmente deve ser erro do tipo de codificação, né? Você escreve no TXT, e aí ele tem aquela codificação, o TF8, o TF16, e aí quando vai passando de uma coisa para outra, o negócio complica. Enfim, né? Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, mas a ideia é que ele não achasse aqui, né? A gente alterasse e que ele achasse que Pippin estaria aqui, era um membro. Então, essa aqui para dar uma resposta positiva. Será que é por causa disso? Acho que não. Enfim, vamos lá. Bem, então eu vou tentar corrigir isso e aí, quando for na próxima aula, a gente vê isso com mais calma. Tá? Já está chegando no finalzinho da aula. Deixa eu fazer Eu acho que era uma coisa para definir STR lá. Perceba que ele não está identificando o negócio. Se tu colocasse STR, eu acho que funcionaria. no nome, né? Vou tentar. Vê a linha. Vê a linha que é diferente do que a gente corrigiu.
Hum. Deixa eu parar aqui. A gente vê isso com calma na próxima aula, tá certo? E aí, pessoal, vocês conseguiram já ver alguma coisa em relação aos grupos? Já estão adiantando alguma coisa? Querem me falar alguma coisa, com alguma orientação? Ô, professor, eu coloquei lá, né, antes dela começar, só que eu acho que eu coloquei de um jeito errado, porque, tipo, é como ele vai sumindo, então eu não sei como é que fica. Eu coloquei como se fosse um chat normal, botei o nome lá, mas eu não sei como é que fazer. Tá, eu vou ver. Qualquer coisa eu abro outra coisa, né, para ficar registrado. Eu também não sei mexer muito bem ainda nesse carinha, não. A gente vai aprendendo. Qualquer coisa, a gente tenta por e-mail. Tá certo? Tá certo. Se não ficar bom. Eu também não consegui fazer o grupo ali, não. Não sei nem para onde vai. Beleza. A ideia é só mesmo ó, meu grupo vai ser eu, fulano e cicrano. Tá certo? Não precisa fazer nenhuma construção maior, não. Tá bom? É só mesmo para tentar registrar por lá quem é que vai participar e tal. A gente não ficar ter que botar no e-mail. Porque como eu tinha dito ontem, né, na última aula, tudo que está sendo dialogado, né, está sendo colocado aqui, ele vai ser, como é que eu falo? Ele vai ser encaminhado para o Conselho Estadual da Educação. E aí o pessoal simplesmente vai pegar o relatório do lado AVA e vai remeter. Por isso que a gente está insistindo tanto para vocês utilizarem esse ambiente. Beleza? Alguma dúvida mais? Eu tenho, professor. Boa noite. Ok, professor. Só que. Peraí, Rose, deixa a Letícia falar. Liga aí, Letícia. Os temas que já foram definidos. Não. Foi nada definido. A gente vai fazer o seguinte: depois que a gente construir o nome da turma, né? Saber quem são os grupos, tem que ser 8, tá certo? Dê um jeito aí para ter 8 grupos. A gente vai ver como é que faz a seleção dos temas. Eu prefiro sorteio, mas se vocês quiserem fazer por identificação, né? Tipo assim, vocês escolhem os temas e vão passando. Ó, eu quero ficar com o tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Se ninguém escolher aquele tema, você fica. Beleza? A gente pode fazer assim. E também, se houver mais de um grupo interessado no tema, a gente pode fazer sorteio daquele tema em específico. Entendi. Aí vocês me dizem na quinta-feira como é que a gente faz. Combinado, então. Combinado? Uhum. Eu acho que tem algumas listas já. Não entendi. Então, no AVA aqui é que eu acho que tem algumas tarefas agendadas já do PDI. Já tem, são 3 listas para a gente fazer. Para 17, né, eu acho. E para 17? O agendamento que tu fizesse para as listas é para a próxima semana já. Tu tem que dar uma olhadinha para ver o horário. Não dá uma olhadinha. Não, menino, eu já ia fazer agora. Pronto, mas faça. Melhor. Não, diga lá, daqui a pouco. Diga aí, Gabriel. Eu liguei sem querer o microfone. Ah, tá. Não, tranquilo. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Alguma consideração? Eu. Diga, Rose, desculpa. Vê só. Aí o senhor disse que era para a gente trabalhar ali no AVA. Só que como é que a gente não consegue... Particularmente, eu não consegui abrir, juntar o meu grupo e formar um grupo ali. Como é que a gente vai fazer? Tipo, eu não sei como é que eu vou deixar marcado ali, registrado, que eu tenho um grupo e meu grupo é Camila e João. Certo. Eu tentei abrir um ambientezinho lá para a gente fazer isso, que era para acessar o chat. Mas aparentemente depois que a gente fecha, o chat desaparece, né? Então eu vou tentar construir um outro ambientezinho, outra coisa aqui para o negócio ficar registrado.
Tem como tu acessar as sessões encerradas. Aí ela foi registrada. Vi sessões encerradas. Ah, é, ó. Léo entrou e Rebeca também entrou. Beleza. Enfim, aí vocês escrevem lá. Ó, meu grupo é eu, fulano e cicrano. Tá certo? Que aí fica... As dúvidas. Entendi, tá bom. Oi, Letícia. Eu abri aqui o A, vai ter aqui semana 1. Aí tem debate semana 1 e lista 1 e lista 2. Isso aqui é para entregar semana que vem, né? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Tá. Então, cadê? Como é que é isso aqui? Pronto. Pronto, aqui, ó. As orientações gerais. Aí, se vocês, para definir o grupo aqui, ó, vem no chatzinho, definição de grupo, e fala aí o link da última aula. Eu vou colocar o próximo aqui também. Pronto, semana 1. Aí, nessa semana 1, a gente tem esse roteirozinho que está lá no Drive. Alguém já acessou esse Drive? Tentou? Ainda não, mas eu posso tentar. Pronto. Dê uma olhadinha, porque não sei se ele está travado, se está aberto. Conseguiu baixar? Eu consegui abrir. Tá funcionando. massa. Sim. Massa. Pronto. Pronto. E aqui, para a gente conversar, para vocês fazerem suas considerações, né, a participação de vocês nessa semana, entra aqui em debates e começa a fazer suas considerações. Ah, gostei muito, o professor Paulo Hugo é muito legal. Não, ele é muito chato, feio, gordo, enfim. PDI é um saco, PDI é bom, né? Enfim, aí vocês falam o que vocês quiserem aí, né? Eu vi que PDI é uma área muito interessante, isso, aquilo lá, enfim. Conversem, né? Deem suas opiniões, mesmo que sejam curtinhas, aqui nesse debate. Lembre que a gente vai avaliar vocês por esses debates, tá certo? Finalzinho eu vou ler tudo, quer dizer, semanalmente eu vou ler tudo para ver a participação de cada um. E nessa primeira semana e na segunda semana, né, especialmente a gente vai ter essas listas de exercícios aqui. Deixa eu abrir aqui a primeira lista, que é para, já teve um danadinho que enviou, a lista está aqui, tá certo? Vai lá no Drive, baixa e envia, tá bom? Envia as atividades. Ok? Da lista 1, lista 2, e na semana 2 vai ter a lista 3. Eita, qual foi a data que eu coloquei mesmo? Ok, ó, data de entrega na próxima semana já, olha. Dia 17. Tá certo? Então, tentem desenrolar o máximo aí. Se vocês não conseguirem avançar bem, né, me avisem com antecedência que eu posso tentar postergar um pouquinho esse prazo aí. Mas, se ninguém falar, eu deixo como tá. Tá certo? Professor, desculpa, só uma pergunta. No caso desses debates, eles podem ser usados também, tipo, como dúvida, no caso dessas listas, se alguém tiver alguma dúvida na lista, tem que ser usado o debate ou essas coisinhas do chat? Talvez seja melhor o chat, porque aí eu vejo, né? O chat, eu acho que é mais rápido, eu sempre fico olhando o chat. Nos debates, talvez fosse melhor para a gente registrar alguma coisa assim, mas pode ser também. Pode colocar lá no debate da semana. Tranquilo, eu vou olhar os dois. Ô, professor. E também pode falar lá no grupo do WhatsApp. Também não tem bronca, não. Eu só peço assim, o que você fala no grupo do WhatsApp, né, depois que ficar resolvido, você jogue a definição lá no chat, ou a pergunta no chat, enfim, para que fique registrado lá no AVA. Diga aí. Quem foi que falou? O acesso às aulas, a gente pode acessar com e-mail pessoal, tudo bem? Ou tem alguma regra para isso? Olha, pelo que eu coloquei aqui, nas configurações de compartilhamento, está tudo liberado. Uhum. Né? Não está acesso público. Quem tiver o link, entra. E aqui eu preferi vou colocar os links assim, porque aí não aparece nem o link aqui, é só chegar e dar o play. Então, o cara vai assistir no próprio ambiente virtual. Aí, o e-mail que você entrou no ambiente virtual, você vai conseguir acessar tudo. Tá, combinado. Tá bom? Uhum.
Pronto. E aí, mais alguma coisa? Professor, eu mandei no chat agora. Eu não sei se fica lá registrado. Tirei até Eu vou dar uma print. olhadinha. Vou dar uma olhadinha. A gente já conversa, já a gente conversa por lá. Beleza? Mais alguma consideração, Beleza. alguma questão? Então, pessoal, foi um prazer falar com vocês nessa noite de sexta-feira. Tenham uma boa noite e até a próxima semana, tá certo? Usem o chat aí para falar com a gente. Boa noite. Tchau, Valeu, boa boa noite, pessoal. Tchau, tchau, boa Boa noite. noite. Se cuidem, viu? Fiquem em casa. Valeu. Falou. Aqui já está liberado, eu posso sair. Beijo. Senhor Wesley. Falou. Liga aí, velho. Tu conhece Douglas? Rapaz, eu conheço muito Douglas. Qual Oxe, Douglas? esse Zé é uma Deixa eu parar aqui, deixa eu interromper, vai. Para a gravação.